interferir com o tratamento. Isso é uma discussão quente, ainda muito aberta. Aqui no hospital nós temos um departamento de psiquiatria da universidade, um serviço de psiquiatria muito conceituado e que tem uma tradição de psicoterapia e psicanálise de muitas décadas. Nos últimos anos, a parte de tratamento farmacológico cresceu muito com os novos professores e foram bem aceitos e está havendo uma grande integração. Neste momento aqui no hospital, eu do grupo da clínica, nós temos pedido muitas consultorias para a psiquiatria, frequentemente pensando na possibilidade de usar fármacos. E neste momento, então, surgiu a ideia de fazer esse Grand Round, trazendo 2 professores para colocarem de forma complementar a questão da psicoterapia e qual é o limite da psicoterapia e qual será o momento de iniciar um novo fármaco. Então, para isso, o professor Marcelo Fleck e o professor Rogério Aguiar vão nos dar essas palestras. Professor Marcelo, por favor. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nessa atividade de integração do hospital, né? E o tema parece extremamente importante e pertinente. E nós vamos dividir as nossas apresentações. A gente vai tentar ser breve nas apresentações para que a gente possa discutir esse tema, né? E eu vou apresentar mais algumas novas perspectivas, né, na aplicação de psicofármacos, né, novas tendências, né, dentro desses limites. E depois o professor Rogério vai apresentar também os aspectos não farmacológicos do uso das medicações em psiquiatria. Então, o objetivo dessa minha apresentação é mostrar a potencial ampliação da indicação dos psicofármacos e refletir sobre os dilemas envolvidos com esse aumento da possível aplicação das medicações. Então, eu vou apresentar rapidamente uma introdução, né, algumas coisas da psicofarmacoterapia tradicional e algumas novas perspectivas, novos achados de um potencial efeito protetor das medicações em psiquiatria, a chamada psicofarmacoterapia cosmética, né, que é o uso de medicações para características ou para sintomas muito leves, e o uso como profilaxia, na abordagem precoce e a utilização de medicação preventivamente. E, finalmente, conclusões. Então, inicialmente, é importante a gente salientar que a psicofarmacologia é considerada uma revolução, né, dentro daquele conceito de evolução e revolução. É uma revolução por uma mudança de paradigma que ela trouxe em toda a atenção em saúde mental. Então, tem alguns marcos importantes aí na história da psicofarmacologia. Em 1952, a clorpromazina foi introduzida e é o marco do início, então, da revolução psicofarmacológica. Depois, a imipramina em 58, o Zimal em 58, o lítio tem uma história peculiar, mas nos anos 70 que ele teve uma maior aplicação clínica. E a fluoxetina também é um marco por ser uma medicação desenvolvida a partir de um conhecimento de mecanismos de possível mecanismo de ação. Então já foi uma droga gerada não por acaso, mas desenvolvida para desempenhar uma determinada ação. Bom, recentemente o Clinical Medical Journal fez alguns marcos, né, na história da medicina desde 1840, né, e ele coloca a introdução da clorpromazina nos anos 50 como um desses grandes marcos da medicina, e ela está muito bem acompanhada com a penicilina, né, pelo Fleming em 1929, né, as soluções de reidratação intravenosa em pediatria, enfim. Então são marcos, né, que foram eleitos, né, nessa edição do Clinical Medical Journal, e a introdução dos psicofármacos é um desses marcos de revolução na medicina como um todo. O Deniker e Henri Laborie são as duas pessoas responsáveis por essa introdução da clorpromazina, e o Pierre Deniker ele só não ganhou o prêmio Nobel porque, em função dessa dúvida de quem era de fato o grande autor, né, da descoberta, para não cometer nenhuma injustiça, isso foi se prorrogando, né, mas foi sempre um lembrado para receber prêmio Nobel.
Então é importante, antes da gente entrar na questão propriamente dos limites da psicofarmacoterapia, a gente pensar no contexto, né, com que o psiquiatra, né, e hoje em dia o clínico também usa a psicofarmacoterapia. Então, em primeiro lugar, é importante que os diagnósticos em psiquiatria, eles são diagnósticos clínicos. A psiquiatria, ela segue sendo a última especialidade eminentemente clínica da medicina. Não há, embora existam exames cada vez mais sofisticados, os diagnósticos, eles são clínicos, né, pelo exame do paciente que se chega ao diagnóstico. E junto com isso, né, há um desconhecimento que vem diminuindo a respeito da fisiopatologia dos transtornos mentais, mas se a gente tiver que dizer sim ou não, a gente tem que admitir que a gente não sabe, né, como é que se formam, como é que acontecem as doenças mentais de um modo geral. Com todas essas dúvidas e questões, o alvo tradicional de tratamentos, né, até o momento, tem sido as categorias diagnósticas, né, que são construtos, elas não existem como entidade propriamente, elas são conceitos muitas vezes, né, e que o objetivo tradicional de um tratamento em psiquiatria e da farmacoterapia tradicional é reduzir sintomas. Tá? E na medida em que os sintomas são mais graves, tá, o uso da medicação passa a ser quase um consenso entre os psiquiatras quando, em casos graves, de usar algum tipo de estratégia psicofarmacológica. Isso é uma visão tradicional, porque existe uma tendência de modificar consideravelmente isso nos próximos anos, né, para passar a utilizar o que se chama de clinical targets, né, que é um termo utilizado por esse autor, que na verdade, são dimensões de sintomas, né, em vez de tratar esquizofrenia, depressão, mas pensar em impulsividade, em algumas características alvo de determinadas substâncias, mais do que diagnósticos propriamente. E também houve um avanço considerável, né, do conhecimento de como é que agem os psicofármacos de um modo geral. As teorias iniciais eram teorias sinápticas, muito simplistas, de que teria mais ou menos, depressão teria pouca disponibilidade de determinados neurotransmissores nas sinapses, a mania teria muita disponibilidade. E esse tipo de teoria sináptica das doenças mentais, elas não se manteve por muito tempo. Ela foi avançando para dentro do neurônio, né, progressivamente, para se pensar em alterações de receptores, e hoje, na verdade, se sabe que existem alterações muito profundas no neurônio, né, e muito mais, os processos são muito mais relacionados com o núcleo, com o DNA, com uma série de coisas muito longe da sinapse, muito mais dentro da célula, nas profundezas do funcionamento celular. E esse gráfico, que me parece inteiramente interessante em termos de perspectivas e de limites, né, é do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, né, que tem sido uma entidade de visões maiores, né, em saúde mental e de coisas de projeção de futuro, enfim. Né. Então, esse gráfico ele ilustra uma coisa bastante interessante, que esses autores chamaram que nos anos 90 era a década do cérebro, mas que de 2005 a 2015 eles chamaram a década dos descobrimentos, e de 2015 a década da translação. Então, aqui nesse eixo está as tecnologias crescentes, né, de genômica, neuroimagem, proteômica, diagnóstico molecular, intervenções preventivas, e aqui o tempo. Né? Então, ele considera que agora, no ano de 2005, o diagnóstico está mais por sintomas e os tratamentos são através de tentativa e erro. Né? Mas que progressivamente vai haver cada vez mais um biodiagnóstico e o tratamento em função da patologia, do conhecimento fisiopatológico. Isso vai ter como consequência uma personalização do cuidado, em que curas ou prevenção vão ser obtidas e disseminação do conhecimento, né, que ele chama, a estimativa é de 2025. Né? Então são projeções, vamos dizer assim, de uma grande revolução que está para acontecer nessas próximas décadas. Bom, então, dentro das indicações tradicionais da psicofarmacoterapia, na verdade, aqui estão as principais categorias diagnósticas do sistema DSM, e a gente vê que em todas elas existem, com algumas exceções, né, transtornos factícios, alguns transtornos sexuais e de gênero, né, e alguns transtornos de personalidade, né, bem menos os transtornos de personalidade, que as medicações elas são classicamente efetivas, né, apresentam um resultado na imensa maioria das categorias diagnósticas do sistema DSM. Né? Não
não vamos entrar em detalhes nesse momento, né, dos tipos, enfim, mas a ideia é de que as medicações são amplamente utilizadas, baseadas em evidência em psiquiatria. Bom, nós vamos nos deter mais, né, nesses minutos que me restam aqui, mais nessas novas perspectivas, né? Então, eu vou citar alguns exemplos, né, só para a gente, para ampliar um pouco nossa discussão sobre o assunto, né? Então, primeiro, esse potencial efeito protetor das medicações, né? Então, esse é um artigo saído, publicado na Nature, né, que é o título do artigo, então, é Programação Epigenética por Comportamento Materno, né? Então, epigenética, né, para quem não está muito familiarizado com o tema, né, é o exame de como fatores ambientais, como dieta, estresse, comportamento materno pós-natal, pode mudar a função do gene sem alterar a sequência de DNA. Então, esse estudo, ele, não vou entrar em detalhes, mas só para a gente ver o tipo de perspectiva, né, ele mostra, então, que dependendo do cuidado que a mãe, né, do rato, né, se ela fez muito carinho no rato, se interagiu muito com o rato, isso modifica vários receptores de glicocorticoide e genes promotores no hipocampo, né? E isso tem que ocorrer numa determinada janela de vida, na primeira semana de vida do rato, isso tem que acontecer. Se não acontece isso, né, existe uma série de cicatrizes, vamos dizer assim, né, nesses filhos, nesses ratinhos, vamos chamar assim, né? E o que é mais interessante, que determinadas substâncias introduzidas nesses ratos privados, então, com menos contato com a mãe, né, foi modificado, né, a ausência materna por algumas substâncias dadas ao ratinho naquele período de vida, sugerindo que essa programação epigenética ela pode também ser mediada quimicamente, né, além do cuidado materno, enfim, né? Então isso é um dado experimental, enfim, mas que tem uma série de reflexões em cima disso. Seguinte, dentro dessa mesma linha, né, é uma comparação, esse estudo aqui, é as consequências de separação materno-infantil aliviada por um antidepressivo num modelo de ratos para depressão. Então, esse estudo mostra em ratos, né, que os ratos geneticamente modificados, enfim, não vou entrar em detalhes do estudo, mas fundamentalmente a ideia é de que esses ratos separados da mãe que usavam um antidepressivo antes da separação da mãe tiveram um comportamento diferente daqueles que só foram separados da mãe, que tinham muito mais sintomas, entre aspas, modificação de comportamento do que aqueles tratados precocemente. Então eu vou passar adiante, tá? Bom, o grande outro assunto importante aí dessa questão, tá, dos limites, né, é um termo chamado de psicoterapia cosmética, tá, que foi proposto por esse autor, né, que é o uso de substâncias psicoativas para levar modificações em funções que são normais ou variantes subclínicas. Então, esse artigo é um artigo bastante interessante, publicado numa revista de psicoterapia, de um psicoterapeuta, né, e o título do artigo é Dilemas Éticos, né, da psicoterapia contemporânea, e uma delas é o Managed Care, que nós não vamos abordar aqui, e o segundo dilema ético é o que ele chamou, então, da psicofarmacologia cosmética, né. Então, ele inicia o artigo propondo 3 situações, né. Primeiro, uma pessoa assintomática que busca um tratamento, que ela quer ser um melhor homem de vendas e fala e diz, olha, eu não tenho um remédio para me ajudar a me transformar num melhor homem de vendas. A segunda proposta clínica desses autores, é uma pessoa com sintomas mais leves, né, distímicos, né, que ele se queixa dizendo que a depressão está interferindo com a capacidade dele de meditar, né, que ele consegue tocar as coisas da vida dele, mas ele não está conseguindo alguns aspectos da vida dele funcionar bem e que ele queria, enfim, ver se ele poderia usar uma medicação para isso. E uma terceira situação, que é uma depressão maior grave, moderada grave, tá, que ele propõe como 3 casos paradigmáticos. Assim. Ele inicia dizendo que sobre esse caso aqui de depressão maior, moderada e grave, não há muita dúvida de que vale a pena medicar. A grande questão é nessas situações aqui. Tá? E esse autor chama atenção para um aspecto extremamente importante, né, que ele acha que essa tomada de decisão sobre medicar ou não, a forma de medicar, ele está muito mais relacionado com perspectivas da natureza humana, de como o próprio médico, o próprio psiquiatra, enfim, como é que a cultura entende, né, o sofrimento humano. Né? Então, ele polariza essas duas visões, né, que a vida não significa um estado de felicidade constante.
é uma luta, né, com dor, incomodações, pesar, lutos e tristeza. Isso, a vida é isso. Né? E a outra visão polarizada é que a vida deve ser tão plena e de realizações quanto possível. Dor, ansiedade, tristeza são sintomas que devem ser aliviados com todos os meios que a ciência e o conhecimento humano é capaz de trazer. Então, dessa polaridade, vamos dizer assim, de visão de mundo, né, é que muitas vezes decorre as condutas, né, que muitas vezes se toma para um lado ou para o outro. Dentro dessa psicoterapia cosmética, né, esse é um artigo por um grupo conhecido aqui do hospital, enfim, um grupo da USP, né, que foi publicado nessa revista importante de psicofarmacologia, que é o uso de doses baixas de clomipramina, né, induzindo mudanças na performance de humor em indivíduos normais. Né? Então foram selecionados indivíduos normais, foram feitos 2 estudos duplo cego, enfim, né? E que mostrou que as pessoas percebiam então efeitos no humor, na performance e na interação social que foram consistentemente perdidas depois que suspenso então a medicação, que eles sugeririam então um efeito de modificação positivo, né, dessas doses baixas de medicação nesse tipo de circunstância. Depois, esse outro exemplo publicado no American Journal de Psiquiatria, dentro dessa mesma linha, né, é em pessoas normais, né, uma modificação de algumas atitudes e percepções na vigência da medicação, mostrando fundamentalmente que alguns antidepressivos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, eles diminuíam mais aspectos negativos, não tanto aumentavam as coisas positivas, mas deixavam a pessoa uma diminuição de afetos negativos, né? Embora não há irritabilidade, enfim, coisas nessa ordem. Né? Não melhoravam, não transformavam aquela pessoa num otimismo, enfim, né? Mas mais diminuíam essas coisas de afeto negativo. Dentro dessa mesma linha também, esse artigo propõe esse tipo de alteração de aspectos mais negativos de vivências na vigência de medicação em indivíduos normais, vamos dizer assim, ou sem sintomas, sem diagnósticos psiquiátricos evidentes ou mínimos até. E esse outro artigo, também dentro dessa perspectiva de psicofarmacologia cosmética, né, mostra o uso de algumas drogas, especialmente estresse pós-traumático, de drogas que poderiam interferir com memórias negativas e melhorando então a vida da pessoa a partir do esquecimento de alguns eventos traumáticos. Bom, a terceira grande linha de limite, né, justamente o início, o tratamento precoce, né, de doenças, né, isso já tem uma série de informações de quanto mais cedo se trata, né, e uma decorrência natural disso seria o tratamento, né, a possibilidade futura de um tratamento antes, né, de pessoas de alto risco, né, de desenvolver determinados quadros, de tratamento profilático, como já é feito, né, em outras áreas da medicina, de diminuir fatores de risco, né, através de uma abordagem farmacológica. Então, na verdade, eu trouxe esses temas polêmicos aí para a gente refletir sobre isso, né? Na verdade, é que há uma ampliação do conhecimento dos efeitos dos psicofármacos, eles são um efeito muito mais complexo do que a gente inicialmente imaginava, né? Isso certamente vai trazer, e já está trazendo, mas a tendência é cada vez mais crescer, né? Esses dilemas éticos, né, de em quem usar, em quem não usar a medicação, né? Com o risco, né, de uma medicalização, de achar que todo mundo tem que tomar medicamento, que existem, evidentemente, interesses econômicos, né, por trás desse tipo de medicalização, né? E a consciência, na verdade, de que o comportamento humano e a doença mental são extremamente complexos, né? Tem um autor que chama a atenção que até uns anos atrás, até hoje, na verdade, a bioquímica é a grande revolucionária, vamos dizer assim, com um aporte de informações para a psiquiatria, mas que muito em breve a física vai passar a ser a ciência básica mais importante por discutir modelos complexos de compreensão de fenômenos, né? Desde meteorologia e coisas de modelos de interação de variáveis, né? Que em saúde mental essas questões são extremamente relevantes. Então, eu ficaria por aqui e passo a palavra para o Rogério.
Bom dia a todos. E, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar dessa reunião. Na verdade, eu estou substituindo o professor Fernando Gomes, que estava originalmente no nosso esquema, mas por problemas de saúde familiar, ele teve que se afastar e me pediu para estar hoje aqui. Então, eu vou tentar cumprir, né, a tarefa que o Fernando estava preparando. E eu vou falar, na sequência do que o Marcelo falou, sobre o ato da prescrição dos psicofármacos, na verdade dos fármacos em geral e também dos psicofármacos. Eu estou falando, então, o meu foco vai ser no ato médico em si, que inclui a prescrição dentro de um relacionamento que se estabelece entre o prescritor e o paciente. Constatação, em primeiro lugar, que já não é nova, conforme a gente está vendo pela citação aqui, e várias outras que têm se repetido, de que um grande número de pacientes que procuram atenção primária, na verdade, não seguem exatamente a prescrição daquilo que foi prescrito pelo médico. E este número, ele, constatação nos Estados Unidos, ele tem aumentado um pouco ao longo dos anos, paralelamente ao aumento do conhecimento na área da neurociência e da própria farmacoterapia, a utilização dos remédios. Enquanto a medicina se arma de instrumentos diagnósticos e terapêuticos, alguma coisa está acontecendo que está interferindo na aplicação disso aos seus pacientes. Esses números, eles são objetivos, eu não trouxe exatamente todos aqui, mas eles mostram que aumentou consideravelmente nos últimos anos a busca pela chamada medicina alternativa, pelos métodos alternativos, que fogem da potencial capacidade do tratamento eficaz do médico. Então, o médico, quanto mais instrumentalizado, teoricamente, ele está, parece que alguma coisa está falhando na aplicação disso na prática clínica. Essa é uma detecção que já está perfeitamente, numericamente, estatisticamente determinada e chama a atenção dos estudiosos para ver que fatores podem estar interferindo nesta realidade, neste fato. E são vários os fatores listados que poderão ser dito economicamente. A gente sabe que o acesso à medicação nem sempre é fácil. Os medicamentos novos, eles em geral são lançados no mercado durante alguns anos muito mais caros do que os mais antigos. Fenômenos culturais a respeito do que se pensa do uso de medicamentos e outros métodos de tratamento, acessibilidade aos serviços de atenção primária, aos serviços de atenção médica, aos especialistas sujeitos a todas as interferências dos planos de saúde, sejam eles públicos ou privados. E um aspecto que nos interessa também particularmente, que eu vou estender um pouquinho mais, é aquilo que serve de veículo da prescrição tanto de fármacos quanto de outros procedimentos médicos na relação médico-paciente. Aspectos transferenciais, contratransferenciais e a resistência por parte do paciente de seguir a prescrição do médico. Alguns fatores também estão relacionados aqui, também estão listados nessa área que depende muito do plano individual. Nós temos, claro, que grandes planos de saúde, grandes políticas nacionais de saúde, mas aqui nós temos um exercício do médico no seu consultório, no ambulatório, no hospital, frente ao seu paciente, e a gente pode alterar ou, para melhor ou para pior, essa estatística que está nos mostrando esses resultados. Na personalidade do paciente, vamos chamar de transferência, aquele estabelecimento de uma relação atual,
a partir de experiências anteriores na vida do paciente, que ele já traz com uma estrutura pronta e aplica na relação com o paciente, com o médico. As expectativas que ele traz em relação ao tratamento, a postura do médico, a personalidade do médico e assim por diante. Ele já teve experiências desde criança, no relacionamento familiar, na cultura familiar, e ele vem já cheio disto, aplicando ao médico as expectativas que ele tem. E nós vamos ter aqui vários tipos de personalidade que nós podemos resumir esquematicamente de várias maneiras, todos conhecem isso aí, mas podemos falar do paciente que ele é uma pessoa autoritária, o outro paciente que é uma pessoa submissa, o outro que é muito narcisista, muito vaidoso, muito cioso da sua própria autossuficiência, o obsessivo, o deprimido e assim por diante. Podemos catalogar de várias maneiras a maneira com que o paciente chega no nosso consultório. E ali se estabelece uma relação aonde esta pessoa, com este arcabouço prévio, ele se depara com uma nova realidade para ele, que é a perda da saúde, a perda do controle sobre a vida dele e a perda ou a fantasia, o medo de perder o apreço, de perder a consideração dos familiares, de estar diminuído pela própria presença de uma doença, dependendo do significado. Isso pode ter várias expressões, pode ser algo vergonhoso, pode perder a dignidade, pode perder a força, pode perder a potência física, a potência sexual, a potência cultural, uma série de coisas que podem fazer com que essa pessoa autoritária, submissa, narcisista, obsessiva e etc., se defronte com a nova realidade da vida dele, trazida pela doença e pela relação com o médico do qual ele vai se relacionar. E nós vamos ter situações relacionadas às experiências anteriores, que vêm desde a infância até as situações atual. E se estabelece um relacionamento, quer dizer, na medida em que o paciente chega, nós vamos ter um perfil de exigências diante do qual o médico está se havendo. É a doença, é o diagnóstico, é o melhor tratamento, é todo o conhecimento que o médico tem do ponto de vista cognitivo, intelectual, da sua formação, e ao mesmo tempo lidar com aquela pessoa que está na frente dele e que ele vai ter que prescrever, vai ter que usar o seu instrumental terapêutico, que pode ser muito bem recebido, pode ser mal recebido, pode ser mal entendido e assim por diante, e tudo isso o médico vai ter que lidar. Como? Nós vamos ter na outra ponta o médico, porque isso é uma relação. Nós temos a contra-transferência, que a grosso modo nós vamos chamar as reações emocionais do médico frente às reações emocionais do paciente, frente a ele. E o médico, ele também pode ser autoritário, também pode ser narcisista, também pode ser submisso, também pode ser deprimido predominantemente e assim por diante. Ou estar num momento assim, que é uma outra situação também, de traço e de estado. A pessoa atravessa vários momentos da vida, inclusive os médicos, né? Ele pode se sentir impotente diante de um paciente que não adere ou que não responde bem à sua medicação prescrita, e isso pode desencadear várias reações que são conhecidas na nossa prática diária. Não é um bom paciente, não é um paciente colaborador, não é um paciente que entenda, e isso pode fazer com que o médico se irrite, se revolte, se sinta fraco, impotente, duvidando da sua própria capacidade, e a personalidade dele vai determinar uma série de reações diante disso. Ele pode se submeter a uma pressão do paciente, fazer promessas indevidas, pessoas que vêm trazendo expectativas de cura ou de maravilhas a respeito da sua própria vida. E uma das maneiras de reagir é de reagir de uma maneira autoritária também. Desafiado e com medo de fracassar, isso pode ser motivo para que a pessoa reaja de uma maneira impositiva, forte, autoritária. E uma das maneiras que o médico tem de reagir é a polifarmácia. Então nós temos aqui, ao invés de estabelecer uma relação com o paciente, de poder ouvi-lo nas suas necessidades, nos seus medos, nos seus desafios, às vezes na sua arrogância, na sua prepotência, porque ele está desafiado na sua saúde, e isso pode ser transferido para o médico.
E em vez de ouvir e poder receber isso de uma determinada maneira tranquila, ele também pode reagir com raiva, com irritação, punir o paciente, abandonar o paciente, condená-lo e também enchê-lo excessivamente de medicamentos para evitar qualquer grau de sofrimento. O submisso, ele pode fazer o contrário. Ele pode, inclusive, até estar com medo de prescrever e prescrever menos subdoses em relação... Pode ser por desconhecimento também, farmacológico, da matéria, desconhecimento da doença, do comportamento da doença, desconhecimento dos limites do medicamento, dos efeitos colaterais, e com isso fazer prescrições pequenas para não produzir efeitos maiores colaterais, e também, evidentemente, o potencial do medicamento vai ficar diminuído. E evita os sentimentos envolvidos na relação através da prescrição de medicamentos ou da solicitação infindável também, muitas vezes, de exames, né, complementares, que levam a pessoa a não falar com o paciente. Esta definição, esse conceito, né, que o Marcelo nos falou antes, a respeito do conceito de vida, né, de que a vida pode ser vista também assim como uma sucessão de perdas, lutos, dores, etc., levam, em contraposição a isso, a busca de um paraíso perdido, né, onde essas coisas todas não existem. Então nós ficamos com aquele ideal paradisíaco do nirvana, onde nada acontece, tudo está em paz, tudo está calmo, tudo está lindo, tudo está resolvido, etc. É claro que evitar o sofrimento é uma luta na qual nós estamos empenhados como médicos e também na nossa vida. Nós não queremos evitar o sofrimento, não queremos sofrimento. Mas a gente tem que ver também que o amadurecimento e o crescimento, ele produz efeitos. As pessoas, as crianças, elas também aprendem a crescer e a serem autônomas através do quê? Das ausências da mãe e do pai, da falta de atenção permanente, da falta de leite 24 horas por dia, das necessidades que elas têm que se haver, da competição, da rivalidade, do ciúme. E isto faz com que haja uma certa dose de sofrimento para enfrentar essas coisas, mas ao mesmo tempo que se aprende a enfrentar, também se cresce. Surge uma ideia aqui de que tudo nós podemos fazer para que isso não aconteça. Então as pessoas hoje, até muitas vezes, estão submetidas a uma ausência de pesar e de luto. Se alguém está num velório porque morreu um ente querido, alguma coisa assim, chora uma lágrima, logo acorre uma porção de parentes e às vezes médicos para prescrever o tranquilizante adequado para que aquela pessoa seja devidamente sedada, dopada e não passe por aquele sofrimento. Qual é o resultado disso? Pode-se sedar uma pessoa, claro, pode-se fazê-la dormir e acordar depois do velório. Isso é um potencial farmacológico. Mas depois que esse fato ocorreu, o que nos sobra? Nos sobra uma pessoa que não chorou o seu luto, não passou por esse sofrimento, não rendeu as homenagens devidas. E ainda agora mesmo de manhã, eu estava ouvindo um caso, lá numa equipe médica aqui, onde um jovem, né, com 18 anos de idade, muito sofrido na vida, com vários problemas de perda de saúde, de parentes e tal, mas lá pelas tantas ele perdeu a avó, que era quem cuidava dele. E devido às expectativas todas, ele foi devidamente sedado. Ele não acompanhou os procedimentos todos, de enterro, de luta. Ele só acordou depois que tudo passou. Isso já faz alguns anos. Hoje ele está com 18 anos de idade. E a expressão dele hoje é de revolta. A cobrança dele hoje para o médico que está ouvindo ele agora, essa semana lá, é de revolta por ele ter sido tão ausente nas homenagens que ele se sentia obrigado e devedor à própria avó. Ele foi impedido de fazer isso porque ele estava sedado, ele estava dopado. E isso não ajudou essa pessoa a poder desenvolver a sua própria personalidade, a poder render. Esse é um dos problemas que a gente tem que saber,
dos limites da indicação de psicofármacos, substituindo de uma maneira ansiosa e devidamente precipitada e até iatrogênica aqueles procedimentos que a gente tem que passar. Tem que passar até para nos desenvolver a sensação de fortalecimento. Porque, dizia já um filósofo, né? Aquilo que não mata, me fortalece. Então, pode-se enfrentar situações de perda, pode-se sofrer, pode-se enfrentar situações que nos trazem algum grau de sofrimento e poder superá-las nos faz aprender a lidar com essas coisas. Quem não aprende a lidar com isso vai ser um desarmado perante as situações da vida permanentemente. E os psicofármacos são muitas vezes utilizados desta forma que, no nosso entender, acaba sendo indevida. Bom, a resistência em relação aos medicamentos utilizados tem essas raízes aqui, o estigma por se sentir doente, a pessoa não quer se submeter a nenhum tratamento, medo da doença, medo de um diagnóstico, ganhos secundários também, que às vezes a pessoa... Eu já vi aqui um caso que nós estávamos vendo lá, onde a pessoa estava numa fábrica e tinha uma dor muscular intensa, mas ela dizia o seguinte: não, eu não quero tirar essa dor porque eu preciso disso para me aposentar. Quer dizer, se mudar a dor eu vou perder esse instrumento na perícia. Isso acontece frequentemente. Experiências negativas anteriores, suas e seus familiares, isso também acontece. Às vezes a pessoa já passou por um grau de sofrimento e não quer aceitar uma prescrição médica. E também o sintoma, dificuldade de se libertar do sintoma. O sintoma como uma defesa. O que isso quer dizer? O médico está na frente de um paciente e não pode entender como é que uma pessoa que está sofrendo com sintoma procura o atendimento e resiste. O que é isso? Afinal, o interesse é dele. Ou ele vem ou ele não vem. Mas ele vem e ao mesmo tempo resiste. O sintoma também tem uma função. Também. O sintoma pode defender a pessoa de enfrentar as exigências da vida, as cobranças, a competição, as exigências afetivas, amorosas, conjugais, e etc, 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 que fazem com que a pessoa se esconda atrás de um sintoma para se eximir de participar de uma responsabilidade qualquer. O sintoma, ele prejudica, mas ele também protege. E isso é uma coisa que às vezes torna difícil a pessoa abandonar o sintoma como uma defesa. O Freud chamava isso de a pessoa adoece para não adoecer mais. Quer dizer, então, a ideia de que ela vai enfrentar uma situação pior, ela prefere o sintoma. E assim por diante. Tem uma série de situações na clínica. Agora, é preciso ser um grande especialista? Não, é preciso nós fazermos algumas medidas. Ouvir o paciente e os familiares. Isso é um milagre em tempos de SUS, né, no ambulatório. Quer dizer, 5 minutos, 7 minutos a consulta, paga pouco, paga uma miséria e se trabalha o mínimo possível porque não tem tempo, tem que fazer outras coisas. Discutir com o paciente e seus familiares os significados da doença pode ser aliviador e pode-se ganhar um aliado nas medidas terapêuticas. Discutir as fantasias e distorções que as pessoas trazem também, poder ouvir isto a respeito dos próprios remédios, né? Discutir com os pacientes as prescrições e outros procedimentos e a linguagem, claro, que é acessível e poder estabelecer um bom entendimento. São algumas medidas para poder trabalhar o quê? Poder trabalhar esse veículo do fármaco, que além da água, além do álcool, além das substâncias lipossolúveis, etc. e tal, também vão na relação de confiança estabelecida com o médico. Todo mundo sabe disso. A questão é a aplicação disso aí. Então, nós temos que ter algum tempo para poder ouvir a pessoa, não é fazer assim conversas romanceadas, supérfluas a respeito do assunto, não é preciso isso. É preciso que se converse um pouco e se ouça o quê? Medos, temores, resistências que a pessoa tem a respeito da doença, da prescrição e assim por diante, para que ele possa aproveitar da melhor maneira possível aquilo que nós conhecemos cada vez mais nas ações farmacológicas dos remédios.
Então era isso aí, para a gente poder discutir, então, mas foi possível. Obrigado. Eu quero parabenizar, então, o professor Rogério e o professor Marcelo pelas excelentes apresentações. Eu tenho certeza de que a plateia vai ter uma série de questionamentos e perguntas. O assunto é muito interessante. Por favor.